Bom dia, Espírito Santo, meu amigo. Bom dia também a vocês, amada Igreja do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida de uma forma especial. Nesse dia maravilhoso que estamos iniciando, com essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando, de poder ouvir a palavra dEle e sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa presença que nos sustenta, que nos motiva a vencer, a caminhar. Essa presença, meus amados irmãos, que renova a nossa força. E não tem nada melhor do que quando nós acordarmos, sentir essa presença suave. Todos os problemas vão ficando pequenos. Todas as dificuldades vão saindo do nosso caminho. Porque essa força que Deus nos dá, essa presença que nos renova, faz com que nós se sentimos, irmãos, fortes, renovados na presença de Deus. E que Deus abençoe a tua vida. Eu quero ministrar em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua casa e a tua família nessa manhã. A bênção de Deus, o milagre, a vitória na sua vida em nome de Jesus. Não importa o cenário que você está passando, Ele é poderoso para te abençoar nessa manhã desse dia. E Ele ministrou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você, porque essa palavra vai dar direção à tua vida. Quem sabe você acordou dizendo: como as coisas estão difíceis. Será que é difícil assim para todo mundo? Ou será que para mim é mais difícil? Você já se deparou com essa pergunta quantas as vezes na sua vida? Será que para mim é mais difícil? Porque para alguns eu vejo que dá certo. E para mim eu estou tentando há tanto tempo e as coisas estão tão difíceis, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais nem para onde ir, na verdade. Então é o teu coração que o Espírito Santo vai falar nessa manhã. Ele vai dar direção para a tua vida. Ele vai abrir porta para você passar. Ele vai te orientar diante desse caminho que você está perdido. E Ele vai abrir uma porta e te mostrar a direção certa. A palavra de Deus, irmãos, Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus está iluminando a sua vida nesse dia. Porque quando Ele está falando de lâmpada, está falando de claridade, de luz. E quando está falando dos meus pés, o caminho, a direção. E Ele está dizendo ao teu coração: eu sou a luz que ilumina a tua vida. Aqueles que me seguem não ficarão envergonhados. Porque Ele, meus amados irmãos, Ele tem a direção certa para a nossa vida. Olha o que Ele diz no Salmo capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará por você. Então, o primeiro passo é eu me entregar. Porque não adianta eu seguir o meu caminho, mas eu não entregar a minha vida àquele que pode dirigir os meus passos. Provérbios diz, meus irmãos, muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O que adianta eu fazer inúmeros projetos para a minha vida, se a resposta vem do céu? Então eu preciso apresentar os meus projetos a Deus, e Ele me dará a resposta certa. E aí sim, eu vou caminhar na luz, eu vou caminhar na direção certa. Meus irmãos, quantos que têm caminhado num caminho escuro? É por isso que estão perdidos. Vão para um lado e vão para o outro, porque não conseguem enxergar a direção de Deus. Mas Ele está falando nesse momento: eu sou a tua luz, eu sou a tua direção. Entrega o teu caminho, a tua vida. Meus queridos, luz para o meu caminho. Imagine você quando acorda pela madrugada para ir beber uma água, ou até mesmo ir no banheiro. É normal pela madrugada nós termos essa atitude. A casa toda escura, você não conseguindo enxergar nada, você vai palpeando na parede para achar a porta, você vai colocando a mão para encontrar a maçaneta da porta, porque você não enxerga nada diante do escuro. E é isso que o Espírito Santo está falando ao teu coração nesse momento. Aquele que caminha sem direção, sem luz, ele não consegue enxergar os projetos de Deus. Ele não consegue ver os planos do Senhor Jesus Cristo para a vida dele. E ele anda como se estivesse no escuro, tentando acertar, tentando colocar a mão no lugar certo para abrir a porta, tentando achar a maçaneta, porque ele não tem direção. O Espírito Santo está dizendo. E muitas vezes ele vai dar a volta no mesmo lugar e não vai encontrar a porta. Mas ele está dizendo: luz para o meu caminho. Porque quando você caminha na luz, você tem objetivo, você tem foco, você tem meta e, acima de tudo, você tem direção de Deus na sua vida. É por isso, meus irmãos, que muitos estão ficando desacreditados, decepcionados com a vida e dizendo que para mim tudo é difícil. Mas são nós que dificultamos as coisas. Você está vendo o exemplo que eu te dei, caminhar na escuridão de noite? A dificuldade que vai ser você encontrar a porta, a maçaneta que abre. Como é mais fácil você acender a luz e enxergar. E quando você acende a luz de noite,
meus queridos, você vai ver que está tão perto de você. Era só você levar a mão e abrir a porta. É isso que ele está dizendo. Eu estou tão perto de você. Eu estou ao teu lado. Eu estou abrindo a porta para você passar todos os dias. Mas você prefere ir por outro caminho, dificultando as coisas, entristecendo o teu coração e se decepcionando com tudo e com todos. Meus irmãos, o ser humano, que ele não tem direção na vida dele, ele anda perdido, ele anda sem destino. Na verdade, ele não sabe nem para onde ele está indo. Mas quando ele tem a direção de Deus na vida dele, ele descansa. Ainda que no meio do caminho vai ter espinho, ainda que no meio do caminho vai ter vento, tempestade, mas você sabe que aquele caminho vai te levar ao lugar certo. Foi Deus que direcionou você pelaquele caminho. E Ele vai passar contigo por esse caminho. Só que você precisa de direção de Deus na sua vida. Você precisa entregar a Deus os teus projetos. Em primeiro lugar, a tua vida. Esse relacionamento com o céu você precisa ter. Aí sim Ele vai ser direção na sua vida e você vai seguir os passos dEle. Eu quero aqui te dar um exemplo, meus irmãos. Porque na sua profissão também, quando você começa a aprender e andar com quem sabe, a tendência é você aprender aquela profissão. Porque você passa a se relacionar com aquela pessoa, ter intimidade, se interagir. E quem começa, meus irmãos, a trabalhar com o mecânico, ele vai aprendendo. Futuramente ele vai ser também um mecânico. E assim outras demais profissões. O que faz a diferença é o relacionamento, é você se manter perto. Anda com quem pode aproximar você de Deus. Tenha um relacionamento com quem tem relacionamento com Deus, porque essa pessoa vai te aproximar também, te trazer para perto do Senhor Jesus. Em muitos momentos, irmãos, pessoas têm se decepcionado porque convivem em ambiente distante de Deus. Pessoas que estão distante de Deus. O prazer deles só estão nessa vida, eles estão sem direção. Quando você passa a andar com quem tem relacionamento de verdade com Deus, a sua vida começa a mudar. Porque você passa também a se aproximar, se interagir. Você precisa se decidir todos os dias na sua vida. Porque Ele é a luz. Mas se você permanecer caminhando na direção ao contrário, você nunca vai encontrar a direção de Deus para a sua vida e nunca vai entender o propósito de Deus para você. A decisão está nas tuas mãos, o caminho que você quer seguir. A decisão está nas tuas mãos, Ele é a luz. Você precisa decidir. Ele está nesta manhã falando ao teu coração: eu sou a tua direção. Para de andar por outros caminhos. Vem para a luz. É você que decide, meus queridos, o caminho que você quer andar.
Eu quero aqui compartilhar com você uma pequena história que diz que numa cidade havia um senhor muito sábio e todos iam consultar o sábio a respeito da sua vida, dos seus problemas. E ele sempre tinha um conselho para dar. E um certo jovem naquela cidade, com seu coração empolgado, dizendo para si mesmo que ele era certo e que o seu sábio não sabia de nada. E ele começou a dizer: eu vou desafiar o sábio e envergonhar ele, e todos vão saber que os meus conselhos são certos, o meu caminho é o certo, e o seu sábio vai ficar envergonhado. E ele cria uma estratégia: eu vou levar um pássaro na minha mão e vou chamar todo mundo da cidade, e quando chegar na frente do seu sábio, eu vou perguntar a ele: seu sábio, o pássaro que está na minha mão, atrás das minhas costas, ele está vivo ou ele está morto? Se ele falar que está vivo, eu aperto e mato o pássaro, e todos vão ver que o sábio errou. E se ele falar que está morto, eu mostro e salto, e todos vão ver o seu sábio vai ficar envergonhado na frente de todo mundo. E já foi ele na sua empolgação, no seu caminho, e quando chega diante do seu sábio, a multidão que estava com ele começa a olhar, e ele olha para o seu sábio com aquele olhar de sarcasmo. Seu sábio, o Senhor que sabe de todas as coisas e nunca erra, sempre orienta todos que vêm aqui. Na minha mão tem um pássaro, atrás das minhas costas, onde está minha mão. E eu quero saber se esse pássaro está morto ou o pássaro está vivo. E ele, com aquele semblante de deboche e certeza que o seu sábio ia falhar. O seu sábio olha para ele com aquele olhar bem humilde e levanta o semblante, olhando para ele, e diz: a resposta está nas tuas mãos. Aquele jovem, meus queridos, sem saber o que falar, abaixou a cabeça e começou a sair envergonhado. A resposta está nas tuas mãos, o Senhor está dizendo. É você que decide o caminho que você quer seguir, o caminho que você quer permanecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que anda na presença de Deus, ele nunca tropeça com os teus pés em pedra, porque o Senhor Jesus é a sua luz, é o seu socorro, é o seu redentor, é o seu baluarte, é aquele que guarda. Anda na luz, anda na claridade, que nunca você vai ser envergonhado. Anda na direção de Deus. O Espírito Santo está te dando direção diante desta palavra. Ele está dizendo: a porta está aberta. A decisão está nas tuas mãos. É você que decide continuar no caminho aonde não tem luz, não tem claridade, não tem esperança, ou ir por esse caminho que se chama Jesus Cristo, aonde Ele é a tua direção, aonde Ele é a porta, Ele é o teu socorro, Ele é a tua salvação. Eu quero lhe convidar nesse momento, meus queridos, para estarmos orando
para que Deus venha dar direção na tua vida. Porque quando você está na direção de Deus, não é que os problemas não aconteçam. Acontece o problema, mas nós temos a convicção que Ele está no controle, Ele está no barco e nós descansamos a nossa alma, porque nós estamos na direção dEle. Abre o teu coração nesse momento. Pede ao Espírito Santo para iluminar a sua vida. Dá direção diante das tuas decisões. Te dá direção diante dos teus projetos. Glorioso e eterno Deus e Pai, graças lhe damos pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar direção a cada um dos Teus filhos. Que o Senhor possa iluminar. Segura na mão deles, meu Pai, caminha, meu Deus, por essa porta. Que o Senhor seja a luz. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. Nesse momento maravilhoso que sentimos a presença do Espírito Santo. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoa em nome de Jesus e que Ele seja a tua direção. Amém.